Em a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar lendo o livro de Gênesis. Já estamos quase na metade e nós vamos provavelmente estar concluindo Abraão entrando com Isaac e indo depois para os próximos personagens do livro. Amém? Estamos no capítulo 22 e temos dois capítulos comuns de número de versículo e um bem grande. Vamos lá. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento e o rapaz, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Você vai ver no Novo Testamento o momento em que o Senhor Jesus diz que Abraão viu o seu dia e muito se alegrou. Nesse episódio, Abraão está obediente, mas ele não está radiante de alegria, fazendo uma tarefa comum como qualquer outro dia. Ele está debaixo de muita pressão. Ele está entregando o único filho do qual 24 anos lhe foram dias difíceis, para provar que ama a Deus mais do que o filho. E ele ouve então esse bradar do anjo: Abraão, Abraão, que provavelmente é o mesmo anjo que veio a ele anos atrás falar que ele ia ter o filho. E ele olha
para trás, ele ergue os olhos e olha para trás. E quando ele olha para trás, a Bíblia fala aqui que ele viu um carneiro preso pelos chifres. Mas eu acredito que nesse momento ele viu a salvação do Senhor. Ele viu o dia do Senhor. A Bíblia não diz isso, você pode jogar fora. É só uma impressão minha de que nesse momento ele viu a obra do Senhor na cruz. Como se ele tivesse andado no seu tempo. Não algo louco, porque João viu no Apocalipse o que acontecia no futuro. João esteve no lugar que ainda nem aconteceu as coisas ainda. Porque Deus pode fazer isso. E Abraão viu o dia do Senhor. E o dia do Senhor foi esse. Um carneiro no lugar do homem. Mas esse carneiro aponta para o Senhor Jesus, que um dia morreu no nosso lugar. Amém. 14. Pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-lhe até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras ter, abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão e seus servos juntos e foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas estas coisas, foi dada a notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, o seu irmão, Quemel, pai de Arã, Quezede, Azô, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Helma, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Uma pequena descendência do irmão de Abraão, chamado Naor, por conta da Rebeca. 23. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta, falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Respondeu os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que madê pelos devido preço, em posse da sepultura de vós. Ora, Efrom, o heteu, sentado no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo-os os filhos de Et, a saber, todos os que estavam pela porta da cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te
o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, te dou, sepulta tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepulta ali, e sepultarei ali minha morta. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, houve um terreno que vale 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron, pesou-lhe a prata de que este falara, dizem, diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manré, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira a Manré, que é dos filhos, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse da sepultura. Antes de começar o 24, veja uma coisa muito interessante. Abraão era um homem muito significativo, com muito respeito. E ele estava abençoando toda aquela região com aqueles homens. E quando a Sara morre, ele precisa sepultar ela, ele vai falar com os homens ali, os comandantes daquela terra, e eles falam: escolhe o lugar que você quiser, você é um príncipe aqui. E ele escolheu então uma caverna que ficava no campo de Macpela. E o pessoal falou: é do Efron, do Hebron, Efron. E aí eles chegaram neste homem e falaram: olha, quero comprar essa caverna, sepultar a minha morta. Aí o rapaz chegou e falou pro Abraão: Deus me livre de te vender isso aqui. Nós somos chegados, é sua, pode pegar. Você sabe, um sem número de crente falaria: glória a Deus, amém, é isso aí. Ô, bênção, Deus é bom, ia te dar um abraço, falar: você é bênção. Ô, você é bênção, amém, vou fazer isso. Por que fariam isso? Porque, infelizmente, tem essa visão de levar vantagem em tudo, de se dar bem em tudo. Você sabe, Deus é dono do ouro e da prata e é dadivoso. E nada precisa de nós. Mas entre nós, nem sempre é assim. Olha a nobreza de Abraão. Ele chegou e falou: Deus me livre, que eu vou pegar teu campo, tua caverna, por causa da nossa amizade. Eu quero pagar o preço justo. E você sabe por que eu quero fazer essa pausa? Para que nem sempre você pense, olhe com seu olho de querer as coisas dos outros. Que você passa a ser pessoa feia, você passa a ser pessoa evitável, você passa a ser tirado de convites, porque tem o zóio grande, porque tem o olho nas coisas dos outros. Mas seja nobre, pague pelas coisas, pague por aquilo que você consuma. Não é errado ganhar as coisas dos outros. Eu ganhei muitos presentes nesse último ano, mas eu sempre paguei por minhas coisas, porque isso é nobre. Nobre da nossa parte, pagar. E Deus é aquele que garante para nós sempre a provisão. Nunca vai faltar provisão para você pagar. Então não seja esse zóio grande, que só quer ganhar, que só quer vantagem. Faça como Abraão. Não, se eu não for pagar, eu nem vou participar. Eu preciso entrar aqui, preciso pagar, preciso fazer minha parte. Porque eu sou nobre também. Amém? Fica a dica. Capítulo 24. Esse é bem grande. Era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, da casa que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor.
Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei meu filho para a terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abrão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor Deus dos céus me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra, e ele enviará o seu anjo, que te dá de preceder, e tomarás de lá esposa para seu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto de um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus meu, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo lhe saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atento, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Ele lhes perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique até a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão,
que não retirou sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois, quando viu os pendentes e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhes os camelos e lhes deram forragem, pasto, deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu e disse-lhe: então diz, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz a um filho, e este deu ele o nome, deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, nem cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando enviará contigo seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família, se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água, a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher o que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo seu cântaro no ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí perguntei: de quem és filha? E ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus os pendentes no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-me saber, se não, declarai-me para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade.
Eis Rebeca na tua presença, toma, vai-te, seja ela a mulher do teu filho, do teu senhor, e segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor? Mas o irmão, a mãe da moça, disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca, e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao seu servo de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca, e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Aleluia. Então se levantou Rebeca com suas moças e montaram os camelos e seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Essa parte do Gênesis começa a mexer comigo. Quero te contar uma coisa sobre este capítulo 24. Você vê que esse servo de Abraão faz um propósito com Deus diferente. Ele fala: se a hora que eu chegar aqui, eu pegar a primeira moça que vir, eu falar, me dá de beber, e ela falar, bebe, e vou dar também pro camelo, é do Senhor. E nesse capítulo é usado em várias vezes a palavra: o Senhor me levou a bom termo. Queria falar sobre essas duas coisas. O Senhor lhe dê boa sorte, em algumas traduções. O Senhor lhe dê um bom caminho, em algumas traduções. O Senhor me levou a bom termo, nós lemos aqui. Isso significa, quando você cria expectativa no Senhor, Ele vai te dar boa sorte. Você vai estar na hora certa e no lugar certo. Também vai entrar no princípio aqui do texto. Mas alguns irmãos querem fazer esse tipo de desafio com Deus. Se eu chegar e a hora que eu chegar tiver... Tome muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós não precisamos disso. Romanos capítulo 8, verso 14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Os filhos adultos, os filhos maduros. A palavra lá é huios. Então nós não precisamos fazer este joguinho, porque o Espírito Santo nos guia. Temos que aprender do Espírito Santo, temos que ouvir do Espírito Santo, temos que ser guiados pelo Espírito Santo.
Temos que estar ligado com Deus através do Espírito Santo. E aí a nossa jornada vai ser levada a bom termo. E não fazer esse tipo de coisa. Isso aqui foi ocasional para esse moço. Tanto que a gente vê isso com ele, depois vamos ver isso com Gideão também. Mas depois da própria lei, eles tinham ali a sorte, que é o Urim e o Tumim. Então nem tinha mais ocasião para esse tipo de situação. Porque tinha o Urim e o Tumim, chamava o sacerdote para ouvir e tal. E nós não precisamos nem de fazer essa jogatina, nem do Urim e o Tumim, porque temos o Espírito Santo que nos guia. Amém? Fica na paz e nós voltamos amanhã com os outros 3 capítulos.